Olá, amiga e amigos servidores públicos, tudo em paz com vocês? Bruno na área novamente. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Se Aposente em Paz, parte 3, falando sobre fundos de investimento imobiliário. Na parte 1 a gente falou sobre a estratégia de investimento que a gente adota, né? As premissas dela. Na parte 2 falamos sobre renda fixa e agora sobre fundos imobiliários. Antes de prosseguir para falar sobre fundos imobiliários em si, vamos relembrar aqui algumas características do investimento convencional em imóveis. Primeira característica, o investimento mínimo é muito alto. Então, para você começar a investir em imóvel, nós, meros mortais aqui, servidores públicos, a gente precisa juntar um valor considerável para começar a investir. Então, para comprar o meu primeiro imóvel para investir, eu vou ter que juntar 300 mil para comprar uma sala comercial, por exemplo. Então, é um alto valor. Isso daí dificulta a diversificação da nossa carteira. Então, imagine para você juntar uma carteira de 500 mil, já é um sacrifício. Só que se desses 500 mil, 300 mil estão investidos em um imóvel só, a gente tem uma carteira muito pouco diversificada, ok? Outra característica é um alto impacto na vacância. Então, se você tem um ou dois imóveis ali com muito sacrifício, se o inquilino desses imóveis sai, o impacto é enorme na sua renda, né, na renda de aluguéis. Alto custo de manutenção também. Então, para você manter um imóvel em bom estado, fácil de alugar, você precisa gastar muito com manutenção. E baixa liquidez. Porque para você vender um imóvel desse, mesmo que seja um imóvel de 300 mil, que hoje em dia não é um imóvel tão caro, você demora algum tempo. Tem imóveis que passam meses para vender, você tem que contratar corretor, tem que mexer com documentação, pagar imposto. Então tem todo um trabalho para você fazer essa venda. Se você precisar colocar o dinheiro na mão, você não vai conseguir colocar tão rápido e tão facilmente. Outra característica relacionada à liquidez é que você não consegue vender metade do imóvel. Né? Você tem um apartamento que custa 300 mil e você precisa de 100 mil na mão, você não consegue vender só a sala do apartamento por 100 mil. Ou você vende ele todo, ou não vende. Né? E tudo isso traz uma gestão trabalhosa e muitas vezes estressante. Então, você, para gerenciar o aluguel, gerenciar a manutenção dos seus imóveis, dá trabalho. Acaba sendo uma renda ativa. Se você tiver mais de um imóvel, então, tiver vários imóveis, é um trabalho grande você fazer essa gestão. E se tiver o azar de pegar alguns inquilinos ruins, né, que não cuidam do imóvel, que dão trabalho, aí que dá estresse mesmo. Mas você podia dizer, não, você pode contratar uma administradora para te ajudar. Beleza, é possível sim, mas isso não é barato, é caro. E em última instância, se o imóvel der um problema, quem tem que resolver é você, não tem como escapar disso, ok? Então essas são as características do investimento convencional. Outra coisa que eu não coloquei aqui, que é importante falar, porque a gente vai falar lá quando falar sobre os FIIs, é que você paga imposto de renda em cima dos aluguéis. Né? Você precisa declarar os aluguéis que você recebe e pagar imposto de renda sobre eles. Já nos fundos imobiliários, o investimento é um pouco diferente. O fundo imobiliário, que a gente chama de FII, ele é um veículo de investimento que possibilita as pessoas, um grupo de pessoas, se juntarem e comprar em conjunto vários imóveis, através de um fundo de investimento imobiliário. Então, aqui, em vez de você ser dono diretamente de um imóvel seu e você trabalhar, cuidar de toda a gestão, administração desse imóvel, dos aluguéis e tudo mais, você aqui é dono de um pedaço de um fundo imobiliário que a gente chama de cota. Você é dono de várias cotas, uma ou várias cotas, quantas cotas você conseguir comprar. E essas cotas representam um pedaço do patrimônio desse fundo imobiliário que possui vários imóveis. Tá? Pode possuir outras coisas também, além de imóvel, que a gente vai ver mais na frente, mas para ficar fácil da gente entender, é isso. O fundo imobiliário possui dezenas de imóveis e você compartilha a propriedade desses imóveis através do fundo imobiliário, certo?
E então o fundo imobiliário já começa aí a gente fazer um contraponto lá com o investimento convencional, é que com R$ 10 você já consegue começar a investir em fundo imobiliário. Existem fundos cuja cota custa em torno de R$ 10, 9, R$ 10, nessa ordem de grandeza aí. Isso daí ajuda você a diversificar, porque imagine, se tem fundo que a cota custa 10 ou R$ 100, geralmente é assim, tem fundo que é base 10 que chama, o preço da cota gira numa ordem de grandeza de R$ 10 e tem fundo que a cota gira numa ordem de grandeza de R$ 100 ali, entre 90 e R$ 120, por aí. Então imagine, você com R$ 1.000 você consegue ter na sua carteira 10 fundos imobiliários. Então já começa a diversificar. Enquanto lá no imóvel convencional você precisava de 300 mil para ter um ativo, com o fundo imobiliário, se você tiver R$ 100, você já consegue ter 10 ativos diferentes. Tá? É uma autodiversificação. E essa é a primeira camada de diversificação. Você consegue comprar vários fundos, mas tem uma segunda camada, porque cada fundo vai ter vários imóveis. Então, se você compra 10 fundos imobiliários, então você já diversificou o seu patrimônio, dividindo em 10 partes. E cada fundo imobiliário possui 10 imóveis, então cada partezinha, cada décima parte que você tem lá no seu imóvel também está diversificada. Cada décima parte que você tem no seu fundo imobiliário lá, ela também está diversificada em vários imóveis embaixo. Então é uma altíssima diversificação, um ótimo instrumento de diversificação. Outra coisa, como o fundo imobiliário ele possui muitos imóveis, ele ganha escala e diminui o custo de manutenção. Porque tem uma parte, um custo fixo, a equipe da gestão e tudo mais, compra de material que ele pode comprar em grande quantidade e diminuir custo. Então, essa economia de escala toda acaba diminuindo o custo de manutenção se você fizer esse custo por imóvel. Tá? Tem uma altíssima liquidez, porque você pode vender as suas cotas na Bolsa de Valores e em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Então, enquanto no imóvel físico você passa meses, às vezes, para vender, aqui você vende e em 2 dias está com o dinheiro na mão. E outra coisa também importante em relação à liquidez é que você consegue vender parte das suas cotas. Se você tem 1.000 cotas de um fundo e quer vender só 100 cotas, não tem problema. Você vai lá na Bolsa de Valores, vende 100 cotas, põe o valor de 100 cotas no bolso. Tá? O fundo tem uma gestão profissional. O fundo imobiliário ele tem 2 figuras aqui importantes nessa gestão do fundo, na administração, que são o administrador e o gestor. São empresas que uma administra, o administrador é como se ele fosse o síndico, que controla, que cuida da parte burocrática, né? Recebimento de aluguéis, pagamento de fornecedor, toda essa parte burocrática aí que é necessária. E o gestor já tem uma visão mais estratégica em relação aos investimentos. Define quais são os imóveis que vai comprar, se vai vender algum imóvel para comprar, para trocar por outro. Toda essa parte da gestão do portfólio do fundo, quem toma conta é o gestor. Então tem uma gestão profissional, certamente essa turma aí vai trabalhar com muito mais profissionalismo do que eu ou você cuidando do nosso próprio imóvel, né? E uma outra característica importante dos fundos que a gente não conseguiria, dificilmente conseguiria investindo em imóvel físico, é a gente ter acesso a imóveis de alto padrão. Então, se não houvesse fundo imobiliário, seria inimaginável um servidor público ser dono de um pedacinho de um shopping, né? Já no fundo imobiliário você consegue comprar cotas de fundo imobiliários especializado em comprar shoppings e ser dono de shoppings, ok? Então tem essas características que contrapõem os 2 tipos de investimento. Eu não estou dizendo que investimento em imóvel é um investimento ruim, não estou dizendo isso. Eu só levantei algumas características que, principalmente nós, servidores públicos que somos investidores pequenos, temos que observar.
É um investimento bom, é um investimento que já existe há muitos e muitos anos e é seguro, mas a gente precisa também observar essas características aí de diversificação, de facilidade de gerenciar e tudo mais, ok? Beleza, e quais são os tipos de fundos imobiliários que existem? Existem dois tipos principais, o fundo de tijolo e o fundo de papel. O fundo de tijolo, o nome já diz, o FII é dono de tijolo, é dono do imóvel, é dono do prédio físico. Por isso que ele é chamado de fundo de tijolo. É um fundo imobiliário que é dono de um shopping, do prédio do shopping, é dono de escritórios, tá? Então esses aí são os FIIs de tijolo. Eles ganham dinheiro com aluguel, arrendamento e também ganham de capital, né? Porque eles também fazem movimentações no portfólio, ele compra, vende, tem um imóvel, passa 10 anos com ele, aí vende ele aferindo lucro, então tem um ganho de capital aí, e esse capital ele usa para comprar outro imóvel, distribui um pedaço, uma parte do capital para os cotistas, então tem todo esse movimento. E tem um fundo de papel. O fundo de papel ele não é dono do imóvel diretamente, ele é dono de títulos de dívidas e essas dívidas são lastreadas em imóveis. Tá? Então, são dívidas que foram. São financiamentos, então são dívidas que devem alguma coisa relacionada a imóvel, que tem um imóvel como garantia e ele é dono dessas dívidas. Basicamente, assim, normalmente são títulos de renda fixa como CRIs, LCIs, FDICs, etc. Se você não sabe o que é CRI, o que é LCI, pode ir lá no vídeo que fala na parte 2 dessa série, que fala de renda fixa, que eu explico lá, explico bem o conceito de CRI, de LCI, de títulos de renda fixa como um todo, tá? E os fundos e os FIIs de papel, eles ganham dinheiro com juros, que são os juros que esses títulos pagam, e às vezes também com ganho de capital. Ele compra esse título por um valor e pode vender no mercado secundário por um valor maior. E aí, juntando esse mundo todo aí, esses dois tipos, existe o fundo híbrido, que ele é dono de tijolo, mas também tem uma parte em papel, e tem os FOFs, que são os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que são donos de cotas de outros fundos. Beleza? Só que mantendo a nossa estratégia de simplicidade e segurança na nossa carteira de investimento previdenciária, a gente vai focar nos fundos de tijolo. Tá? Eu vou explicar um pouco mais na frente lá por que a gente foca nesses fundos, mas basicamente é porque é mais fácil a gente analisar, realmente é mais seguro e facilita a gente ter uma visão de dono, de sócio, de coproprietário do fundo, dos imóveis, e isso facilita a gente manter esse investimento a longo prazo. E quais são os segmentos? Eu já dei uma pincelada aqui, né? Os fundos imobiliários, eles têm, geralmente, tem fundo imobiliário de shopping ou de lojas de varejo, que são donos de shopping, né, ou de lojas, de redes de loja. Fundo de logística industrial, que são donos de galpões logísticos ou prédios industriais, né, onde se instalam fábricas e tudo mais. Lajes corporativas, que são prédios comerciais de alto padrão, geralmente localizados em grandes centros urbanos. Esses aí são os três grandes segmentos, aí os mais comuns, mas existem outros, fundos que são donos de imóveis residenciais, de hotéis, de prédios onde estão empresas de educação, né, faculdades, escolas, hospitais, propriedade rural, tem de tudo. Tudo que você imaginar de imóvel pode existir um fundo imobiliário que possui esse imóvel. Tá? E aí, como eu falei, vamos focar em fundo de tijolo, né? E o fundo de tijolo ele tem aqui dois aspectos que são muito interessantes. Se a gente conseguir adquirir essa mentalidade e enxergar dessa forma, pode trazer para a gente algumas oportunidades que vai acelerar a nossa liberdade financeira. Tá? O fundo imobiliário ele tem dois aspectos. De um lado, ele tem um aspecto financeiro. Por quê? Porque ele é, no final das contas, um título vendido no mercado financeiro. Você compra a cota e vende a cota do fundo imobiliário lá no mercado financeiro.
E na hora de precificar essas cotas, de movimentar essa compra e essa venda, o mercado financeiro, o aspecto financeiro da história influencia no preço dessa cota. Então, por isso que às vezes, como aconteceu no final de 2024, eu estou falando aqui hoje no dia 12 de fevereiro de 2025, no final de 2024, teve uma queda grande nos fundos imobiliários, porque a taxa de juros aumentou demais, e aí na hora de precificar as cotas, utiliza-se a taxa de juros, essa taxa de juros entra lá num divisor e acaba diminuindo o número das cotas. Vamos entrar nesses detalhes aí de matemáticos, não. Mas, basicamente, é isso. O aspecto financeiro faz com que o valor dessas cotas oscilem, sem necessariamente ter alguma relação com o mundo, com a economia real, com o mundo real. E aí no mundo real está o aspecto imobiliário. Enquanto o preço da cota está relacionado muito mais fortemente ao aspecto financeiro, o valor dos aluguéis que a gente recebe está relacionado ao aspecto imobiliário. Então a cota pode cair para 80, pode subir para 120 reais, e o aluguel, o valor dos aluguéis continuar ali subindo, trabalhando normalmente. Então, o aspecto imobiliário é isso. No final das contas, no final do dia, o que você está recebendo de renda são os aluguéis lá dos imóveis físicos lá. Então, se, como aconteceu agora no final de 2024, a taxa de juros aumentou muito, aí impacta os preços das cotas dos fundos imobiliários, ou seja, tem um impacto, um aspecto financeiro aí que impacta isso. Mas se você for olhar, os shoppings estão vendendo mais do que nunca. Todas as lojas estão ocupadas. Os prédios comerciais, os industriais estão todos alugados, não existe vacância. Os aluguéis estão aumentando o preço de acordo com o contrato. Então está tudo funcionando bem. Na economia real está tudo bem. Você está recebendo seu aluguel da mesma forma. Então, quando o aspecto financeiro impacta o valor da cota, derrubando ela, sem essa queda estar atrelada a uma piora nos fundamentos da economia real, do patrimônio, dos imóveis, dos ativos do fundo, é uma oportunidade de você comprar cotas mais baratas, que vai te trazer um rendimento maior, certo? Então, se a gente conseguir entender esses dois aspectos aí, primeiro a gente vai conseguir aproveitar essas oportunidades, e segundo, a gente vai ficar muito mais fácil para a gente manter essas cotas a longo prazo, a longuíssimo prazo, que é o nosso caso aqui, né? Nosso investimento é perpétuo, é até a gente morrer. Então, se eu entendo isso, a oscilação em si do mercado, do valor das cotas, para mim, não vai doer tanto. Na verdade, quando cai o valor da cota, sem ter uma ligação com o fundamento da economia real, dos imóveis em si, ótimo, é uma oportunidade para eu comprar renda mais barata. Beleza? E aí, como é que a gente escolhe, Bruno? Tá, beleza, eu entendi tudo com o que é um fundo imobiliário, sei que ele tem um aspecto financeiro, principalmente no valor da cota, na precificação da cota, só que no mundo real lá é um aspecto imobiliário, do mercado imobiliário, né, de aluguel de imóveis. Isso daí pode abrir oportunidades para a gente, mas como é que eu seleciono? Bem, eu uso alguns critérios bem objetivos para selecionar, e sim, para tornar essa seleção uma coisa simples. Não é simplória, obviamente, não estou dizendo aqui que é uma coisa que você tem que fazer sem cuidado, né? Você tem que tomar o cuidado para analisar, mas dá para você fazer essa análise sem complicar demais, sem ser um grande especialista em mercado imobiliário ou em mercado financeiro. Então, primeiro eu vejo aqui alguns critérios objetivos. Primeiro aspecto, dividend yield do fundo tem que ser maior ou igual a 7,5%. O que é o dividend yield? O dividend yield é o valor que esse fundo paga de rendimento anualmente em relação ao preço da cota. Traduzindo, imagine que existe um fundo cuja cota
custa R$ 100. Se no final do ano, somando os rendimentos que ele te dá durante todos os meses, lá no final do ano ele pagou R$ 7,50, R$ 7,50 sobre 100 dá 7,5% ao ano, certo? Por isso que eu disse que quando as cotas, o valor da cota cai, simplesmente porque a taxa de juros subiu, mas a economia real lá, os imóveis continuam alugados, os aluguéis continuam entrando sem inadimplência, está tudo bem. Então, se o preço da cota cai, o que acontece? Eu vou conseguir comprar e esse dividend yield nessas cotas que eu comprei vai aumentar. Por exemplo, voltando lá ao exemplo, eu tinha um fundo que custa R$ 100, ele pagou R$ 7,50. Eu recebi quanto? 7,5%. Agora imagine que esse fundo que custava R$ 100, a cota dele caiu para R$ 75 simplesmente por questões do mercado financeiro, questões financeiras. Os imóveis dele continua uma boa ali, está tudo alugado, tudo certo. Se caiu para R$ 75 e ele continua pagando R$ 7,50, a minha renda, o meu rendimento, que era 7,5%, passou a ser 10%. É daí que vem a oportunidade, tá? Então, é isso. Na hora de comprar, eu sempre vejo o dividend yield ele tem que estar maior ou igual a 7,5%. Isso aí também já te protege de comprar o fundo muito caro. No final de 2019, por exemplo, os fundos estavam vendendo a cota com dividend yield de 4%, 4,5%. Nessa época eu não comprei. Eu já me protegi, que nessa época estavam os preços. Estava 4% por quê? Porque estava recebendo pouco aluguel? Não, estava recebendo o mesmo aluguel. Só que em vez de R$ 100, essas cotas estavam R$ 130, 140, e aí eu não comprei. Então, dividend yield de 7,5%, patrimônio líquido de pelo menos R$ 500 milhões. Então, o patrimônio líquido é a soma de todos os ativos que o fundo tem, então de todos os imóveis e dinheiro em caixa e tudo mais, menos as obrigações que ele tem que pagar. Então, ativo menos o passivo dá o patrimônio líquido. Então, eu só olho fundos que têm patrimônio líquido a partir de R$ 500 milhões. Também fundos que têm pelo menos 50 mil cotistas. Tá? Quanto mais cotista, melhor, porque dá uma liquidez. Então, na hora de você vender, você vai conseguir vender fácil. Não concentra cotas na mão de poucas pessoas. E a liquidez média diária de pelo menos R$ 1 milhão. A liquidez média diária é o valor total das negociações feitas em um dia nas cotas daquele fundo. Aí eu pego lá a partir de 1 milhão. Tá? Tudo isso aí garante liquidez, garante que eu estou pegando fundos grandes. E por que pegar fundo grande é bom? Como eu falei, eu não estou aqui querendo ser um especialista, ter que analisar demais, ter que virar especialista em fundos imobiliários para poder investir. Então, a proposta é que você consiga entender os fundos imobiliários, decidir investir ou não, sem precisar se transformar num especialista. Até porque a sua atividade é no serviço público, não é no mercado financeiro. E aí você tem um fundo grande, você investir em fundos grandes, já traz para você alguma robustez, quanto maior, mais robusto, mais difícil de... os problemas que acontecem impactam menos. Há uma maior diversificação, porque se um fundo é grande, ele tem mais patrimônio, ele tem mais imóveis. Também fundos grandes têm uma economia de escala, como eu já falei, né? Você tem muitos imóveis, você consegue distribuir alguns custos fixos de manutenção, de gestão, de equipes, de administração e gestão, você distribui nesses imóveis, dá uma economia de escala. E, né, geralmente, o normal é que fundos grandes tenham administradores e gestores competentes, porque o próprio mercado ele já se regula. Se um administrador, se uma empresa administradora ou uma gestora não trabalha bem, fatalmente os cotistas desse fundo grande vão tirar esse cara. Então acaba sobrando ali, já é uma seleção natural. Os melhores administradores e gestores, em geral, né, na grande maioria das vezes, eles gerenciam fundos grandes.
Então daí a gente já corta um monte de fundos que requereriam uma análise muito mais apurada para entender se valia o risco de investir ou não. Beleza? Então simplifica a nossa análise. Aí a gente faz aquela análise quantitativa ali, se ele não atender um daqueles critérios, ele nem entra na... A gente nem olha para ele, tá? E aí vem uma seleção mais qualitativa, a gente vai olhar com um pouco mais de carinho para ele, para entender um pouco mais. Primeiro a gente vai olhar a diversificação do fundo. Então é interessante que o fundo tenha vários imóveis. Fundos com pouco imóveis, existe fundo monoativo, tem um fundo que só tem um imóvel. Esse fundo não me interessa. Eu quero um fundo com vários imóveis, imóveis em localizações diferentes do Brasil e tudo mais. Tá? Então, geralmente eu procuro fundo que tenha 10 ou mais imóveis. Significa que se eu achar um fundo imobiliário que tem 8 imóveis, é proibido comprar? Não. Você pode olhar, são imóveis bons e tal, você analisa lá, entendeu que aqueles imóveis são legais, são em localização legal, está tudo locado, você pode comprar. Tá? Também diversificação em relação a clientes. A gente precisa procurar uma baixa concentração de receita por cliente. Por quê? Não adianta nada eu investir num fundo que tem 20 imóveis e esses 20 imóveis serem locados ao mesmo cliente. Eu perdi a diversificação completamente aí. Se esse cliente não resolver não renovar contrato, eu tenho um impacto de 100% na minha renda. Então, geralmente, eu procuro que fundos imobiliários que não tenham uma concentração maior do que 20% em um cliente só. Ok? Aí depois eu vou olhar a vacância. O fundo está com todos os imóveis ocupados, tá, pelo menos 90% dos imóveis estão ocupados? Está. Então, ótimo. Aí você vai me perguntar, Bruno, então, um fundo imobiliário que está com 20% de vacância, ou seja, só 80% dos imóveis estão locados, ele é ruim? Não, pode estar numa fase de transição, né? Saiu um inquilino, está entrando outro, tem uma fase de transição aí, mas como eu disse, vamos trabalhar mais simples com o melhor custo-benefício. Eu não vou pegar um fundo que tem uma vacância alta, que vai me exigir uma análise muito mais aprofundada para entender o que causou aquela vacância ali, né? Eu pego lá 90% de ocupação, beleza. Em relação à vacância, vencimento de contrato e tudo mais, aí quem vai assumir daqui para frente são os administradores e os gestores. Eles são pagos para isso, né? Então, beleza, vacância baixa. Tá? Então, ele tem que estar com 90% dos imóveis locados. Dividendos crescentes. Eu pego o valor dos dividendos e vejo. Nos últimos 5 anos, esse dividendo cresceu, o valor absoluto dos dividendos por cota anual cresceu. Se ele cresceu, ótimo. Preferencialmente crescendo acima da inflação. Então, isso vai mostrar que o valor do aluguel que eu estou recebendo está sendo corrigido pela inflação. Isso é ótimo. E por último, e muito importante, é que ele tenha bons imóveis. Mas aqui eu não estou querendo que você seja um grande especialista em imóvel, que vai estudar os imóveis, que vá lá no shopping da sua cidade para ver se a parede está bem feita. Não. Aqui é para você ter uma ideia de quais são os imóveis, até porque a gente conhecer o imóvel dá um sentimento de dono. E esse sentimento de dono ajuda, como eu falei, primeiro, a você manter isso daqui, esse investimento, a longuíssimo prazo, e segundo, a não ficar, não entrar em pânico, como a maioria do mercado entra em pânico quando o valor das cotas caem. Porque se o valor da cota caiu de 100 para 20 reais, como aconteceu no final de 2024, mas você conhece os imóveis, está vendo lá nas informações que o fundo imobiliário publicam, está vendo que está tudo locado, que os aluguéis estão sendo pagos, que não há inadimplência e o valor da cota caiu, em vez de você entrar em pânico e começar a vender barato, você vai achar bom e vai começar a comprar barato, certo? Então essa é a ideia. Aí você fala, Bruno, mas então e aí? É só isso?
Não tem mais nada para analisar? Claro que existem muitos e muitos detalhes para analisar se o cara quiser. Mas depois de muito analisar, de muito estudar, de muito procurar fundos imobiliários, eu vi que para quem quer montar uma carteira segura, básica, sem muitos riscos, a gente não precisa entrar em tantos detalhes. Porque no final das contas, quando você faz essa varredura aqui, você já elimina um monte de lixo, um monte de fundos de alto risco. Claro que às vezes pode também sair da sua lista de seleção, lá da sua lista de análise, fundos bons, como eu falei, pode ter um fundo que está com uma vacância grande por um motivo transitório, esse daí vai sair da sua análise agora, mas nada impede que no futuro, quando você for fazer uma nova busca por novos fundos, ele voltar para a sua análise. Mas você tira todo esse monte de lixo e de risco e vai sobrar os fundos mais seguros. E aí vai só você entender um pouco dos imóveis, conhecer os imóveis e tomar a sua decisão de investir. Tá? Mas se isso aí não for suficiente, eu quero entender um pouco mais. Nesse vídeo muito curto, não dá para a gente dar uma aula completa de fundo imobiliário, mas aí existem canais como o do professor Baroni, que é uma grande referência de fundo imobiliário aqui no Brasil, que lá você pode se aprofundar ainda mais no fundo imobiliário e no final das contas eu tenho certeza que você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei aqui. Se a gente não quer dar nenhuma grande tacada ou arriscar muito, a gente fazer essa análise aí e pegar os fundos mais, digamos, manjados, entre aspas, né, aqueles fundos que não tem muito o que errar, já resolve o nosso problema. Beleza? Tá, Bruno, e onde é que você pega essas informações? Eu uso basicamente dois sistemas para pesquisar, que é o Status Invest, essa busca avançada de fundos aqui do Status Invest. Das ferramentas de análise, de pesquisa, que eu gosto mais é essa. Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, mas eu vou mostrar aqui, ó, nesse link ele já abre um filtro que eu criei, e esse filtro já está usando aqueles critérios objetivos. Dividend yield de 7,5%, patrimônio líquido de 500 milhões, tudo aquilo ali já está filtrado e já vai trazer para você a lista. Está demorando aqui um pouco, o site talvez esteja fora do ar, mas daqui a pouco ele carrega, eu vou mostrar a outra ferramenta. Então ali ele faz a lista dos fundos. Quando eu vou querer analisar um fundo, pegar aquelas informações de vacância, de número de cotistas e tudo mais, eu venho aqui no Investidor 10, ó, nessa área de FIIs. Aqui no Investidor 10, eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, pronto, esse fundo aqui que é um fundo de shopping. Se eu entrar aqui, eu já vejo, ó, dividend yield nos últimos 12 meses, tá? Liquidez diária, 4 milhões e 600, a gente falava que a gente procura 1 milhão, né? Isso aqui já é 4 milhões e 600. E aqui eu consigo ver várias outras informações. Vacância, ó, 5,6% só de vacância, ou seja, 94,4% dos imóveis está alocado. Tem 347 mil cotistas. Eu consigo ver todas essas informações aqui, tá? Consigo ver os dividendos que foram pagos, para eu ver se os dividendos são crescentes. Vamos ver aqui, ó. Olha que coisa linda. Tá, vamos tirar 2020, porque 2020 teve a pandemia. Mas veja aí, ó, de 2021 para cá, os dividendos só crescem, tá? Tem um dividendo yield médio nos últimos 5 anos de 8,81%, ou seja, a média está acima do que a gente pede, e hoje está 11%. Por quê? Porque aquela queda, a gente está em fevereiro de 2025, ele ainda está sofrendo daquela queda que veio de 2024, da queda do valor das cotas. É por isso que dá essa renda tão alta. É essa hora que a gente tem que aproveitar a oportunidade, tá? Aí a gente vê aqui os dividendos. Desculpa, aqui são os dividendos, é o dividend yield, né, o percentual. Ele também vem crescendo, isso é ótimo. E aqui é o valor
em reais que foi pago de dividendo por cada cota, também crescendo. Coisa linda aqui, tá? Aqui a gente consegue ver tudo. Vemos aqui no final, ó, os imóveis. Então ele tem uma porrada de imóveis aqui, ó. 7, 13, 16, 18, ou seja, tem mais de 20 imóveis em vários estados diferentes, beleza? Aqui a gente vê uma informação básica dos imóveis. Aqui ele mostra os comunicados oficiais do fundo imobiliário. O documento mais importante para a gente analisar é esse relatório gerencial. Eu vou mostrar aqui. No relatório gerencial ele explica tudo do fundo, a demonstração financeira, o que é que o fundo faz, quais são o portfólio. A gente consegue ver tudo aqui, tá? Então aqui no relatório gerencial a gente consegue pegar todas aquelas informações que a gente precisa. E além disso, você pode ir direto na fonte. O Status Invest está fora do ar mesmo, mas eu vou deixar esse link. E esse link já vai levar você para uma pesquisa já filtrando por aqueles critérios quantitativos que eu coloquei aqui na apresentação. Fora isso, existe o site de relação com investidores dos fundos. Então eu estava olhando ali o VISC, né? VISC 11. Se eu botar aqui no Google VISC 11 RI, ele abre aqui, ó, já me traz a página do 20 fundos listados, é o nome do 20. 20 é a administradora. Ele já abre aqui a página, aqui, ó, falando sobre o VISC. A gente já consegue ver algum vídeo dos shoppings que ele tem, ó. Tá? Você consegue ver aqui o portfólio, você clica aqui, vê todo o portfólio, você navega aqui, então você vê tudo. Informações dos investidores tem aqui, central de download, aí você vê aquele relatório gerencial, vê todos os documentos que ele publica. Você pode se cadastrar aqui para ficar recebendo e-mail toda vez que ele mandar algum comunicado desse. Você recebe e-mail. Então aqui você tem todas as informações que você precisa para analisar o fundo. Tá? Para não prolongar ainda mais o vídeo, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo fazendo uma análise prática, né? Analisando alguns fundos na prática, vocês põem aí no comentário. A gente pode gravar mais na frente um vídeo, a gente analisa, pega um fundo imobiliário de shopping, um de logística e a gente vai analisar. Mas a ideia é essa. Eu consegui passar a ideia geral dos fundos imobiliários, mostrar como eu seleciono os fundos para investir. Espero que eu tenha conseguido embutir na sua cabeça a mentalidade de dono do fundo, né? Entender aqueles dois aspectos, financeiro e imobiliário, para a gente saber que a oscilação do valor da cota é normal e quando esse valor da cota cai, mantendo os fundamentos lá dos imóveis do fundo, se estiver tudo ok, é uma oportunidade. Ou seja, não é para entrar em pânico e vender, pelo contrário, é para ficar calmo e comprar cotas e manter isso para longo prazo. Fundo imobiliário é um instrumento muito bom, muito importante para quem quer montar uma carteira previdenciária, como é o nosso caso, né? Uma carteira que vai gerar renda no futuro. É uma ferramenta, um veículo de investimento indispensável para esse tipo de ferramenta. Por isso que a gente coloca ele aqui como os três classes de investimento que a gente usa, que são renda fixa, ações e fundos imobiliários. Beleza? Curte o vídeo, compartilha, comenta, siga o canal, ajude o canal a crescer para a gente levar essa informação para cada vez mais servidores públicos e ajudar nossos colegas a atingir a paz financeira, tá? Até o próximo vídeo. Aqui o próximo vídeo da série a gente vai falar sobre as ações, beleza? Isso aí eu acho que vai ser interessante esse vídeo sobre ações aqui. Eu vou trazer uma visão muito peculiar sobre investimento de ações. Espero que vocês gostem, beleza? Valeu, galera. Tchau. Muito obrigado aí. Até